não sem certas dificuldades devido ao atraso de nossos operários que não compreendiam de pronto a garantia que para os bons elementos representava o registro do centro, este passou a ensaiar outras iniciativas para tentar superar tais, entre aspas, dificuldades. A política de enfrentamento com os trabalhadores revelava seus limites, e os patrões passavam a acenar com argumentos conciliatórios para que os operários se cadastrassem voluntariamente no centro. Então, basicamente, o que a gente está falando é o seguinte: o centro ele foi feito como uma espécie de peneira. A gente vai dar alguns benefícios e a garantia de trabalho e salário para quem faz parte do centro, quem quer se cadastrar com o centro, para quem não for participar de greve, ou seja, para quem estiver do lado do empresário. E essa estrutura de peneira retirava basicamente os anarquistas, que eram os trabalhadores, e como trabalhadores estavam ali atuando na sua melhoria individual e a melhoria de sua classe, que é o que eles têm direito de fazer. Ou hoje tem direito, mas na época é uma coisa, como vocês podem ver, muito mais complexa. E o Manuel Perdigão parece que foi o cara que pagou o pato. Apesar de ser a pessoa mais vocal e pagou o pato, a gente tem que entender que para essa peneira existir, para a coisa chegar num juiz e tal, é porque o movimento ele estava funcionando. O movimento tinha adesão dos trabalhadores, tá? O movimento tinha adesão dos trabalhadores, ou pelo menos adesão suficiente para que os empresários se juntassem e falassem assim: epa, a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui. Desse jeito não pode. E não só isso, mas o que eles estavam fazendo parecia que até então estava falhando, né? Os trabalhadores estavam, pouco a pouco, apesar de trabalhadores pagarem a consequência dessas vitórias, né? Mas vitórias da classe trabalhadora em relação à classe patronal. E aí que vai vir agora, né? E a partir dessas relações que a gente vê em 1916, essa escalada e a constante vitória, né, o que parece, pelo menos, do movimento trabalhista no ano de 1916, a gente vai ver no capítulo 3 agora desse artigo, a greve de 1917 e a criação de uma câmara de trabalho, tá? Vamos ver como é que isso aqui vai dar. Durante o primeiro semestre de 1917, os trabalhadores da construção civil começaram a organizar o sindicato, discutiram a retomada das aulas interrompidas e a criação do jornal A Obra, além de fundarem a União Geral dos Trabalhadores, a UGT. Existe uma UGT hoje no Brasil. Eu não conheço a UGT muito bem, para ser sincero, tá? Eu conheço a CUT, eu conheço umas outras centrais sindicais, eu conheço alguns outros sindicatos. Eu não tenho nenhuma familiaridade com a UGT de hoje. E eu não sei se tem a ver com a UGT de antes. O que eu li, o pouco que eu li que está lá no site, é que parece que essa UGT ela foi formada em 1970 e não tem nenhum tipo de relação com a UGT, né, com a União Geral dos Trabalhadores, que organizou a greve, ou que fez parte da organização das greves, que faz parte da organização da luta trabalhista no começo do século XX do Brasil, tá? Só para deixar isso aí claro. Pode ser que esteja, pode ser que depois refizeram, mas eu acho que é uma situação meio PTB, Partido dos Trabalhadores do Brasil. Existe o PTB do Getúlio Vargas e existe o PTB do Roberto Jefferson, e apesar do mesmo nome, os dois não têm absolutamente nada a ver um com o outro. Talvez o segundo, inclusive, usou esse nome de propósito. No caso do PTB, o GT, eu não sei, não vou criticar sem saber, tá? Mas continuando aqui, tá? Vários trabalhadores, a retomada das aulas, né? Dos cursos e tal, e a criação do jornal A Obra, que é um jornal importante para cada trabalhador ali da região, e a União Geral dos Trabalhadores, ou seja, os sindicatos que estão organizados dentro de uma união, né? Mas somente no clima da greve geral deflagrada em São Paulo, a categoria voltou a se manifestar com maior visibilidade. Após passeatas e comícios em solidariedade aos grevistas da capital no dia 16 de julho, iniciava-se outra greve da categoria com a seguinte pauta de reivindicação: retomada dos antigos ordenados. Pagamento em todo dia 5 de cada mês.
respeito à jornada de 8 horas, controle dos preços dos gêneros de primeira necessidade por ação dos poderes competentes, liberdade de associação e abolição do cartão de identidade a que lhes obrigava ao Centro de Construtores. Exceto esta última reivindicação e a do controle dos preços, todas as outras eram idênticas às da greve de 1916. 2 dias depois, o jornal A Tribuna, em 19 de 7 de 1917, contrário ao movimento, reconheceu que a paralisação da categoria era geral, exceto na companhia construtora, onde apenas trabalhavam os carpinteiros, estando as obras guardadas por soldados de armas embaladas. Imagina só que a companhia, o único local que continuava trabalhando na greve geral eram os carpinteiros, e aí a gente vai ver um pouco mais disso aí mais à frente, tá? No outro dia, talvez. À frente não, outro dia a gente vai ver isso aí. Porque tem a ver com o Domingos Passos. E eu tô falando nesse vídeo porque eu quero entrar no Domingos Passos. Não, eu não quero entrar no Domingos Passos. Não faça essa cara pra mim. Eu quero começar a falar sobre o Domingos Passos. Não vou entrar no Domingos Passos. Eita! Tá. Vamos lá. Então, contrário ao movimento, reconheceu que a paralisação da categoria era geral, exceto na companhia construtora, né, que estava sendo guardado lá por soldado com arma em punho, enfim. Outros trabalhadores entraram em greve. Os ferroviários de São Paulo, os ferroviários da São Paulo Railway, encarregados da conservação do plano inclinado da serra, paralisaram o tráfego dos trens por algumas horas no dia 16. Pararam ainda os canteiros de obras, trabalhadores de saneamento, carroceiros, trabalhadores do matadouro municipal e os ensacadores de café. O jornal à tarde, favorável ao movimento, também não tem absolutamente nada a ver. Se você for baiano e acha que tem a ver com o jornal à tarde, esse é o jornal de Santos. Uma coisa tem nada a ver com a outra, tá? O jornal à tarde, favorável ao movimento, denunciava a ação da polícia que prendia grevistas, à torta e à direita. 21 presos no primeiro dia de greve, entre eles o nosso querido, famoso, adorado, amado, que eu lanço minhas preces aqui pela sua alma pura, Manuel Perdigão. A UGT lançou um manifesto segundo o qual o barbarismo policial espancou o povo que esperava a abertura do comício habitual. O oficial que se achava na ronda, procedendo tão provocadoramente, enxovalhou mais uma vez, em nome dos altos poderes, a certa magna fundamental da República que concede igual direito a todos os cidadãos, o direito da reunião sacrossanto. A imprensa noticiou no dia 18 que os construtores estavam dispostos a estabelecer um acordo com os operários representados pelo Comitê de Defesa Proletária, a Tribuna, dia 18 de 7 de 1917. A UGT, por sua vez, exigia que os construtores respondessem pela imprensa aos pedidos formulados. À tarde de 18 de 7 de 1917. Justamente naquele dia, quando a greve da construção civil atingiu sua maior intensidade, o Centro dos Construtores e Industriais de Santos lançou um apelo aos operários, procurando fazê-los ver que a indústria das construções é uma das classes que mais tem sofrido com a guerra. Primeira Guerra Mundial, tá, gente? O número de construções decresce diariamente, havendo avultado o contingente de operários dessa classe sem trabalho. Ou seja, estão botando medo, né? Já tem pouco trabalho. Pois vocês estão querendo mais do que isso aí? Eu não vou poder ir para Dubai no final do ano? Como assim? Né? Nem sei se podia na época, né? Mas enfim. Ao comparar a paralisação de Santos com as condições das indústrias de São Paulo e com o movimento grevista da capital, o apelo do centro chamava a atenção para que não se confundisse a situação da indústria da construção com a de outras que tiveram seus produtos altamente valorizados com a guerra. Enfim, uma greve nessas circunstâncias só faria piorar a situação do setor e, consequentemente, a dos operários. E mais, os salários em Santos seriam 30% mais elevados que os da capital e a jornada de 8 horas estaria sendo observada pelos construtores, entre aspas, em geral.
O documento ressaltava ainda a campanha injustificada dos operários, pobrezinhos desses capitalistas, né, velho? Mas vamos lá. O CCIS, o Centro dos Construtores e Industriais de Santos, não é uma agremiação de opressão. Muito ao contrário, foi estabelecido com o fim de reunir construtores e industriais num esforço de conciliação dos seus interesses com os dos proletários. O cartão que o centro fornece e que é exigido dos operários admitidos nas empresas que lhes são filiadas é um elemento de garantia ao bom operário. É o atestado de que o operário conseguiu provar perante o centro a sua boa conduta e a competência. Só lhe podem ter aversão, portanto, os maus elementos, esses anarquistas. Essa palavra aqui, isso aqui foi parte de um artigo de A Tribuna, no dia 19/7/1917. É muita brincadeira, né, cara? Imagina só, você aí, tá entendendo? Que não só vai ter que fazer parte de um cartão de identificação, mas você não pode lutar por seus direitos, porque se você lutar por seus direitos, o empregador, né, ele coloca um artigo no jornal dizendo que você é um mau elemento, você faz parte desses maus elementos. Não é nenhuma novidade, né? Mas é só para entender que em 1917 isso é tão vivo quanto a Globo falando de um monte de coisa, a Record e por aí vai, né? Ó, continuando aqui. A fim de provar que não era uma agremiação de opressão, o centro anunciou no dia seguinte a fundação de uma Câmara de Trabalho. Chegamos nela. Em reunião presidida por Roberto Simonsen, e com o objetivo de se promover a conciliação dos verdadeiros interesses das classes patronais e proletárias, previa-se o estabelecimento de assistência e seguro para os trabalhadores, escolas profissionais e cooperativas. Simonsen, dizendo-se baseado na experiência de outros países, pretendia mostrar que, apesar de a Câmara ser inicialmente amparada pelo centro, essa daria uma demonstração cabal de que não teme a criação de um grêmio de verdadeiros operários. Porque esses operários, eles não são os verdadeiros operários. Os verdadeiros operários... os verdadeiros operários são os operários que estão do nosso lado. Só que tipo assim, que quer acordar 4 horas da manhã para trabalhar, bater uma laje para poder pegar balde de metal com negócio, velho, tipo assim... Você já trabalhou? Eu já trabalhei na obra, velho. Já tô até batendo aqui na mesa, ó. Você já bateu, né? Estou parecendo um Varela aqui. Você já bateu uma laje? Você já trabalhou na obra? Você já ficou carregando bloco pra cima, pra baixo? Meu irmão, aquilo ali é uma loucura, cara. É uma loucura. Eu já trabalhei algumas vezes na obra. Né? Normalmente eu trabalho mais com chão de fábrica, né? Mas, bicho, é uma loucura. Sabe que é uma loucura aquilo ali? Tipo assim, enfim, né? Eu não vou entrar aqui muito no tema, mas é que com uma pessoa que já que é classe trabalhadora aqui, show de fábrica, né? Trabalha ali entre fazenda, obra e fábrica, é quase ofensivo ouvir um negócio desse. Mas vamos lá, continuando aqui. Quais eram os objetivos da Câmara, né? Segundo, representar perante o centro a classe operária, o CCIS, tá? Estudar e submeter à apreciação da diretoria do centro todas as medidas de julgar do interesse da classe. Estudar conjuntamente com a diretoria do centro o estabelecimento e a manutenção do seguro contra acidentes e assistência aos operários, cooperativas de gêneros alimentícios, escolas de aprendizes profissionais. Promover a conciliação dos interesses dos patrões e operários. Só está em 4º lugar, né? Isso aí é depois, né? Cai nessa. A eleição dos representantes seria feita sob a fiscalização da diretoria do centro, em dias e locais por ela determinados. A reunião dos construtores foi finalizada com a discussão sobre a greve, tendo a Assembleia aprovado por unanimidade o manifesto publicado pela diretoria do centro, e que representa o modo de pensar de todos os sócios sobre o assunto. Ou seja, não entabular nenhum acordo com os sindicatos, segundo o jornal A Tribuna 21/7/1917. O documento do CCIS teria repercutido entre os grevistas,
muitos dos quais retornaram voluntariamente, entre aspas, ao trabalho. Entre aspas, de novo, como se deu com a Companhia Construtora de Santos, fecha aspas. No dia 23, o Sindicato dos Canteiros, segundo deliberação da Assembleia, resolveu dar por terminada a greve, desistindo de todas as suas pretensões, com a condição, porém, de serem postos em liberdade os seus colegas que se encontram presos. A tribuna, 24 de setembro de 1917. No dia seguinte, a greve chegara ao fim e sem qualquer acordo formalizado. Né? Tipo assim, não, é campanha de guerra, né, cara? Tipo assim, a greve termina, mas eu não. Tipo assim, tá, beleza, a gente dá, acabou não, tem acordo nenhum. Você que se ferre, o que tá preso vai ficar preso. Mas vamos lá. Observamos, portanto, que durante as greves de 1916. Desculpa, eu vou ter que fazer uma interrupção. Parece muito. Parece não, ainda é a lógica escravocrata. Ainda é a lógica escravocrata. É a lógica de que a liberdade do escravo, né, ele vai dar para o dono de escravo prejuízo, então ele tem que ser ressarcido. Então o operário, que é na sua maior parte preto, pardo, afrodescendente, ou estrangeiro, ou imigrante, né, nessa situação aqui, sabe, na sua grande maioria, né, ele é entendido como escravo. Então, tipo assim, como assim? Você fez greve por seus direitos trabalhistas, você quer porque tá pedindo direito, tá pedindo as coisas que a gente tem como direito trabalhista hoje em dia. Ou tinha, né? Tem não, tinha, né, no Brasil. Enfim, então, tipo assim, não, você me deu prejuízo nesses dias, né, não tem acordo, porque você me deu prejuízo. Então, vamos lá, vamos nessa, vamos continuar, né? Observamos, portanto, que durante as greves de 1916 e 1917, os operários da construção civil defrontaram-se com duas instituições completamente inéditas que impunham-lhes dificuldades até então desconhecidas. Se o centro era visto pelos trabalhadores como um órgão de opressão, a criação da Câmara procurava eliminar essa percepção. O cadastramento dos operários no centro deixava de parecer uma instituição obrigatória e hostil, pois agora este incluiria a Câmara de Trabalho. Câmara, não Câmara, Câmara de Trabalho. Em novembro de 1917, segundo o Manifesto do Centro ao Operariado sobre a criação da Câmara de Trabalho. Tratava-se, pois, da organização de um instrumento de liberdade. Enfim, tratava-se, pois, de uma organização de instrumento de liberdade. Na Câmara de Trabalho, os genuínos representantes dos verdadeiros operários enunciaram as suas queixas, farão ouvir os seus reclamos e estudarão a cooperação de toda a classe, visando um efeito útil. As suas decisões deixarão de ter o caráter de imposição de falsos sindicatos para terem toda a força que emana do espírito conservador que inspirou a sua criação. Cara, fica claro, olha só essa frase aqui, olha só essa frase, eu vou repetir. As suas decisões deixarão de ter o caráter de imposição de falsos sindicatos, que são sindicatos anarquistas, para terem toda a força que emana do espírito conservador que inspirou a sua criação, a criação da Câmara de Trabalho. E da Câmara de Trabalho e de outras experiências é que vai surgir a CUT, vai surgir é muito influenciado sobre a experiência alemã, a experiência do Otto von Bismarck, né? Porque existia problemas, e também existia um problema que muitos alemães estavam saindo da Alemanha, existia outros, então existia problema de protesto, a social-democracia lá, nesse caso, aqui no Brasil, quem surgiu assim, quando despontou com parte da liderança, foi o movimento anarquista. Mas na Alemanha foi a social-democracia, né? E aí tem outras coisas que a gente vai debater no futuro bem distante, eu vou tocar nesse assunto, tá? Não agora. E o que foi que o Otto von Bismarck e outras pessoas ali, né, que faziam parte do seu aconselhamento, fizeram?
Não, vamos, mais ou menos o que o CCI está fazendo aqui, sabe? Vamos dar alguma das coisas para que a gente possa manter o controle. Vamos dar alguma das coisas que os trabalhadores querem, que até, né, eles podem até concordar que seja justo, mas a ideia é manter o controle. O trabalhador não é dono do seu trabalho. O trabalho que ele oferece, que ele troca pelo salário, eu sou o dono desse trabalho. Ele só é o corpo que habita o trabalho, que eu sou o dono. Essa é a lógica desse tipo de coisa. Essa é a lógica conservadora da organização de trabalho. O trabalho é do dono do trabalho. Sabe? Você é só o corpo que performa. E como um corpo que possa ser substituído, que possa ser usado e substituído, né? Então a gente entende que existem limites, a gente vai respeitar esses limites, mas você vai continuar sendo usado e substituído, tá? Então é isso aqui que eles estão falando. Quanto mais eu leio, mais o anarquista em mim fica aí furioso e polvoroso ouvindo uns negócios desses. Mas vamos lá, continuando aqui. A Câmara de Trabalho era, portanto, uma formação de negação do sindicato enquanto canal legítimo da representação operária. O conflito de classes seria dirimido em âmbito privado e segundo as regras definidas de ponta a ponta pelo Centro de Construtores e Industriais, o CCI. Assim, Roberto Simonsen considerava também completamente equivocada a noção de que a questão social pudesse ser resolvida por meios políticos. Qualquer ingerência do poder público nas relações de trabalho redundaria em obstáculos à produção, em obstáculos ao capital, né? Essa era a ideia. No relatório da Companhia Construtora de Santos, referente a 1918, Simonsen observava que as associações operárias formadas com espírito preconcebido de luta, bem como a dos patrões, jamais poderão resolver de forma estável as chamadas questões entre trabalho e capital, ainda que recorra aos tribunais arbitrais, porque são elas estabelecidas sob a atmosfera de desavenças e induzem as duas classes a um estado de desarmonia. Cada qual procura incessantemente vencer a outra, empregando sempre que lhe é dado mal disfarçados processos de força. Aqueles tribunais, embora bem intencionados, funcionam quase sempre por motivos óbvios, com conhecimento incompleto da causa. Então, até, tipo assim, eu vou continuar, tá? Tem bastante coisa aqui que a gente ainda tem que explorar e por aí vai. Mas olha só como é que, tipo assim, como eu falo, né, por mais que o conceito de luta de classes seja algo que foi popularizado por Marx, os marxistas, isso é algo que os anarquistas também fizeram parte da construção e do entendimento dessa luta de classes, tá? Mas eu acho que é algo que é tão óbvio, que é tão capitalista, que, ao que parece, não teve contato nenhum com Marx ou marxismo, conseguia identificar, escrever e falar sobre de uma forma muito clara, né, né, a luta de classes na questão dele aqui, né, é algo que não pode ser vencido ou que não pode ter interferência do Estado. Não há conciliação, né, a luta de classes. Não há conciliação, é impossível ter conciliação. Um lado vai ter que sair perdendo, né. E aí você sabe qual é o lado que perde quando o poder está do lado de quem o poder está do lado, o outro lado é o que vai perder. Continuando. Segundo o documento, além da Câmara de Trabalho, a solução para beneficiar lealmente as duas classes era a forma científica de administrar e retribuir o trabalho. O círculo estava fechado. Cadastramento dos operários, Câmara de Trabalho e Scientific Management eram iniciativas apresentadas agora como medidas pioneiras de utilidade pública, oferecidas ao governo e à nação por um grupo de empresários no momento em que o país passava pelo esforço de guerra, Primeira Guerra Mundial. De fato, o estado de guerra proporcionava um clima político muito singular, favorecendo uma eventual adoção de medidas de emergências para lidar com o trabalho. O momento parecia adequado para o arremate das iniciativas até aqui então discutidas. Mas assim, o artigo continua com esforço de guerra, a divisão do campo patronal, e sinceramente eu acho até que ele vai ficando cada vez melhor o artigo, sabe? Um artigo muito bom, sabe? Parabéns. Deixa eu só dar os meus parabéns aqui, a gente já tá no final do vídeo, tá?
Fernando Teixeira da Silva e Maria Lúcia Caira Gitai, né? Gitahy. Vocês podem ver aí na seção da descrição aqui. Se eu puder botar o nome desses dois, eu acho muito interessante que todo mundo vá atrás desse artigo. Mas qual é a conclusão que se tem, né? Primeiro, o esforço da guerra fez com que né, a questão das trocas, né, terem sido, como posso dizer, dificultadas no sistema capitalista durante a Primeira Guerra Mundial, fez com que, para que a produção continuasse, né, da melhor forma possível, aumentar a repressão aos trabalhadores, né? Então fica muito claro porque muita gente se torna anarquista nessa época, né? É porque, tipo assim, os esforços da guerra reprimem a classe trabalhadora, e a classe trabalhadora ela vai se esforçar no conjunto de se organizar para lutar contra essa repressão. E ao que parece, né, pelo menos ao que se indica o próprio Roberto Simonsen, que é, né, o dono da construtora que era empregada pelo próprio Estado, diga-se de passagem, não há forma de conciliação entre os trabalhadores que estão lutando por seus direitos e os empresários que querem tocar seus negócios. Sabe? São duas metas diametralmente opostas, né? E com forças suficientes para poder engajar em luta. Então, quando isso acontece, né, com interesses tão distintos, né, a luta de classes ela se torna óbvia, ela se torna flagrante, e não parece que há uma iniciativa para que essa luta de classes realmente acabe, porque para acabar você teria que necessariamente acabar com a classe superior, né? Você teria que ter uma grande classe. E dentro da impossibilidade disso, né, o que eu acredito que a maioria desses empresários fizeram foi, né, tentar lá dar um cala-boca e enfim, né, apostar todos os seus recursos num tipo de propaganda que protege os seus investimentos. Então, isso aqui fica claro que, tipo assim, o que você está vendo hoje, né? Essa relação colonial, essa relação capitalista, não só não é algo novo, né? Mas ela tem motivos, né? Ela tem motivos muito concretos, ela tem motivos muito reais, ela dói na carne. Então, unicamente faz sentido com que a luta ela se estabeleça, continue e que a gente aprenda como é que essa luta foi feita, para entender como é que esses mecanismos de repressão foram feitos na destruição do próprio anarquismo, na tentativa de destruição do movimento anarquista, que lutou e que formou, o que colocou, na minha opinião, o Brasil no mapa das revoluções socialistas do início do século XX. Próximo vídeo a gente vai falar sobre anarcossindicalismo e depois a gente vai falar sobre Domingos Passos. Aqui é o Acrata, você está no Contra Polêmica. Por favor, se você puder dar o seu like, compartilhar, se inscrever, eu serei muito grato. Muito obrigado por tudo, até a próxima e até lá. Bye bye.